Mateus 13, 24 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Essa parábola que Jesus conta é uma parábola, como a gente leu, com explicação. Isso torna o nosso trabalho mais simples. É o próprio Cristo ensinando e deixando bem claro depois que os seus discípulos pediram. Porque vocês podem notar que Jesus ele ensina outras duas parábolas entre a explicação e a parábola do joio, né? E nós vimos o propósito das parábolas do nosso pastor, de que nós tínhamos os escribas, os fariseus, e Jesus, muito sabiamente, entendia que era necessário esconder a verdade ou esconder a clareza da mensagem para que aqueles não se convertessem, para que aqueles não alcançassem a verdade. Algo que foi exposto, e aqui os discípulos pedem para Jesus explicar. Hoje para nós é muito simples, porque nós temos aqui todo o texto já explícito a nós, a explicação de Jesus, e nós conseguimos, por meio da revelação de toda a Escritura, chegar a esse entendimento. Talvez se não tivesse aqui o relato da explicação de Jesus, mesmo com toda a Escritura na mão, nós poderíamos chegar a algum entendimento da parábola. Tanto é que fazemos isso com as outras parábolas que não têm a explicação de Cristo. Mas por quê? Por conta da revelação de Deus, a palavra que está completa a nós devemos ser graças a Deus, porque nós temos de Gênesis a Apocalipse a nossa mão, e os discípulos de Jesus não tinham. Irmãos, essa parábola é uma das 7 parábolas do reino. E aí, lembrando sempre que os irmãos devem estar prontos a falar, só levantar a mão ou interromper mesmo, para que vocês participem e dê sua contribuição, faça sua pergunta, para que a gente possa enriquecer o nosso estudo aqui. Nós vemos que há 7 parábolas do reino, e essa é a segunda, né? Como já foi dito, o pastor falou sobre a parábola do semeador. E nós lemos aqui o versículo 24,
né? Jesus falando que o reino dos céus é semelhante. Então, o reino dos céus, uma coisa muito interessante que o pastor John MacArthur fala, mas isso é de entendimento de todos, ele coloca isso com muita sabedoria, de que Mateus é um livro escrito para os judeus. Logo, o que nós temos é a expressão reino dos céus, por conta da sensibilidade que os judeus tinham em ouvir o nome de Deus. Nós entendemos que a quebra do mandamento é válida nos dias de hoje, só que os judeus excediam isso, excediam a ponto de serem legalistas, né? E Mateus ele vai ser muito sábio para que não seja pedra de tropeço, usando a expressão reino dos céus, que é sinônimo. A gente tem aqui alguns textos para a gente meditar e abrir, e vou pedir ao irmão que leia Efésios 5:5, outro Marcos 4:11 e João 3:3 e 5, por favor. Saber, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. O reino de Cristo de Deus, ou seja, Paulo aí, ele não está falando nada diferente do que o próprio Cristo falou e que Mateus registrou como reino dos céus. Marcos 4:11, perdão. E ele disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Aí Marcos, essa carta de Marcos foi endereçada aos gentios, aos romanos. Então você vê que há uma perspectiva diferente com a mesma verdade sempre. Palavra inspirada por Deus, agora usando reino de Deus. E João 3:3 e 5. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. O reino de Deus. Então, para que não haja dúvida entre nós que está sendo dito a mesma coisa. O reino dos céus é o reino de Deus, é o reino de Cristo, né? Como a gente leu em Efésios 5:5. Então, o que é o reino de Deus? Se nós entendemos que o reino é de Deus, o que é o reino? É interessante, eu estava meditando sobre isso, como nós temos dificuldade de explicar o que muitas vezes parece simples para nós, nós usamos a vida toda. E aí, se eu te perguntasse agora, você saberia, em poucas palavras, definir o reino? Isso é interessante, porque eu aqui tive dificuldade, pensando como uma palavra costumeira, algo que se aplica a mim, que faço parte desse reino. E aí? Então a gente pode meditar sobre isso, sobre o que é o reino. E MacArthur ele define uma frase: é o domínio em que seu senhorio está em plena operação neste momento. É o domínio em que seu senhorio, o senhorio de Cristo, está em plena operação neste momento. Em outras palavras, nós, como salvos, nos submetemos a esse reino, ou seja, nós fomos salvos para isso. Lembramos de Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós nos submetemos. Agora que nós fomos salvos, nós entendemos que há uma submissão a esse Deus Todo-Poderoso, e nós vamos
nós fomos separados, né? Ele usa, o Macaco também usa a expressão de esfera da salvação, como o reino de Deus fosse uma esfera da salvação, um povo separado, um povo escolhido, né? Mas para quê? Para glorificar Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. As boas obras glorificam a Deus. Nós nos submetemos à vontade dele. E nós vemos isso claramente em Filipenses 3:20, pedi ao irmão que leia, e João 18:36. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. É um reino espiritual, invisível por enquanto. E João 18:36, por favor. Disse Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, no céu não estaria 45 mas agora meu reino não é deste mundo. Amém. Meu reino não é deste mundo. Mostra a beleza de Cristo nesse mundo, onde ele tinha todo o poder de se livrar daquela cruz, mas ele sabia o propósito de tudo. Muitos dos seus discípulos não entendiam, mas essa era a mensagem. Meu reino não é desse mundo. Os judeus esperavam um rei de uma maneira como que fosse dominar as terras, os povos aqui da terra, mas muito mais que isso, ele domina sobre os povos dos céus e da terra, os anjos e os homens. Amém por isso. Então, irmãos, entendendo isso, entendendo o que é o reino, a gente entra propriamente dito na parábola, já que são, como eu já disse, 7 parábolas sobre o reino. Aqui nós temos 4 lições sobre o joio, que foram extraídas de uma exposição do pastor Ageu Magalhães, para nós meditarmos, pensarmos em como isso se aplica a nós, como isso se aplica à nossa missão, servindo joio e trigo. Então, os nossos documentos vão ensinar sobre a igreja, né? No capítulo 25, nós fomos expostos a isso, né? Sobre eclesiologia, logo no começo da congregação, onde nós estudamos que a igreja é mista. A igreja visível, que não é necessariamente, na verdade, não é a igreja local. A igreja visível é a igreja que está em toda parte, né? Só que é algo que nós discernimos não sendo oniscientes como Deus, né? Nós entendemos que há igrejas mais puras e igrejas menos puras, né? O Senhor vai salvando e elegindo de uma maneira sobrenatural, e há uma probabilidade de ter salvos em igrejas que são, nós olhamos para elas e dizemos: o Senhor tem misericórdia, né? Há probabilidade de ter salvos ali, né? E aí a gente vai tratar de 4 realidades ou 4 lições do joio que nós podemos extrair desse texto aqui. E os irmãos ficam à vontade para poder contribuir. Primeira lição, a realidade do joio. Os irmãos podem abrir esses 2 textos aí. A realidade do joio. Nós vemos na parábola, pode manter aberto aí, a parábola para a gente poder ir acompanhando essas lições. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O versículo 25 diz: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se.
Ou seja, quem planta a má semente é o outro semeador. O pastor Ageu, ele compartilha que há similaridades entre as duas parábolas que nós estamos estudando agora, e a parábola do semeador, que a ênfase na primeira parábola está no coração do homem, que é a terra, né? A boa terra, né? Onde que de fato dá frutos. Nós vemos que o semeador, ele joga semente no meio do caminho, entre os espinhos, o solo rochoso, mas onde brota de fato e finca suas raízes é no solo, no bom solo. E aqui nós vemos que há um outro semeador. A ênfase está no semeador ou nos semeadores. Nós vemos que há dois semeadores. Primeiro é o próprio Cristo, está aí no versículo 24, e ele depois explica dizendo que é um homem que tem o seu campo. Ninguém que tem o seu campo, ele vai plantar sementes ruins. Né? E aí você pode fazer um exercício de lembrar quem você conhece que é agricultor, que tem um sítiozinho, que tem uma hortinha em casa. Faça esse exercício e nós vamos chegar à conclusão que ninguém em sã consciência faz isso, né? Vai plantar para não colher, né? Nós queremos colher. E é isso que o homem, que é o dono do campo, faz. Ele planta boa semente. Só que vem alguém que não é o dono do campo, não tem compromisso nenhum com aquele campo, ele não se importa com o que vai acontecer ali e joga a má semente, ou o joio. Ele joga porque ele não tem compromisso, ele não tem nada a perder fazendo isso. Isso era tão comum no tempo de Jesus que o Império Romano tinha uma penalidade para quem na calada da noite ia lá e jogasse sal, né, que era comum, mesmo ervas daninhas. Isso não é diferente no nosso tempo, né? Nós entendemos que o ser humano não mudou, né? Eu lembrei do MST, lembrei de como eles fazem isso, né? A aplicação de como eles invadem os campos, os locais, sem compromisso nenhum. Eles pisam nas plantações, eles invadem os locais com um pretexto de que precisam de terra, destruindo a terra dos outros. Né? Isso mostra a total irresponsabilidade de quem está ali semeando a má semente, que é o inimigo. O próprio Cristo vai falar. Então a realidade do joio, a primeira ideia que nós temos aqui, é que é plantada pelo inimigo, pelo segundo semeador, aquele que não tem responsabilidade nenhuma, aquele que não se importa com o que vai acontecer. Ele não é dono do campo, ele simplesmente joga a semente e destrói, né, querendo ver o mal. E nós entendemos que essa realidade do joio se aplica ao nosso meio, porque, como já foi dito, nós entendemos que há joio no nosso meio. Nós não sabemos quem é, nós vamos tratar disso aqui, mas há. Essa é uma certeza que o Senhor nos dá e de que essa é a realidade das coisas. E como nós vamos lidar com isso? Nos desesperando ou confiando na providência do Senhor, de que, como vamos ver aqui ao longo da parábola, vai prover e vai resolver tudo. Então essa é a primeira lição que nós tiramos. Aí nós vamos ler aí Mateus 7, 22 e 23, por favor. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nos profetizado em teu nome? Em teu nome nós expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade.
20 e 29. Eu sei isso, depois da minha partida, trarão no meio de vós todos os pobres, e não perdoarão. Interessante que esse texto que o irmão leu, não sei se é essa mesma versão, né, a versão da Ara vai dizer penetrarão, foi isso que você leu aí? Eu sei isso, depois da minha partida, entrarão no meio de vós todos. Entrarão no meio de vós. Eu acho que aqui na Ara, ele usa uma outra palavra que é interessante quanto a palavra que nós estamos estudando, né? Que é penetrarão. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo? Né? Então isso nos mostra, né, essa ligação, né, da parábola com esse texto que Paulo está falando aqui. Penetrarão entre vós. Como o irmão leu, né? Está entre o povo. Está penetrado, está no meio do povo. Isso mostra que não é algo simples de ser resolvido. Não é algo simples. Nós não somos oniscientes, né? Como nós podemos separar isso. Logo vem a segunda lição, a similaridade do joio, né? Então o joio e o trigo, eles têm uma similaridade muito grande, e aí está o problema, que se fosse diferente, obviamente, nós não teríamos tantos problemas assim. E aí o texto, nos versículos 26 e 27 da parábola, vamos dizer assim: e quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também um joio. Então vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Esses servos estavam acostumados a plantar e a colher. Eles estavam acostumados, eles viam aquilo todo dia. Então você, no meio que você está inserido, domina o assunto que você trabalha. Você sabe como fazer. Então quando nós lemos essa parábola, nós entendemos que esses servos eram servos, podemos dizer, experientes, mas eles não eram oniscientes, e eles sabiam da similaridade do jogo. E é interessante como o texto vai tratar essa diferenciação, porque nós entendemos que há similaridade. Joio e trigo foram plantados na mesma terra. Joio e trigo, eles têm ali um crescimento igual, no mesmo ritmo, né? Porque não cresceu um depois cresceu o outro, cresceram os dois juntos. Mas qual é a diferença? A diferença está aí no versículo 26, que diz que quando a erva cresceu e produziu fruto, a erva é o trigo. O trigo produz fruto, o joio não. Ou seja, nós temos pessoas, como lemos em Mateus 7, 22 e 23, nós temos pessoas que profetizam, que expulsam demônios, mas os frutos, o Senhor conhece o coração, o Senhor domina e sonda as nossas mentes. Ele sabe quem está produzindo fruto bom, ele sabe quem está produzindo fruto mau. E aí está a diferença. A diferença é que quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Aí sim, os servos se tocaram. Poxa, como assim? Nós tão experientes, nós entendemos do assunto, nós já plantamos tantas e tantas vezes. E esse joio cresceu aqui, eles foram falar com o seu senhor. Senhor, o senhor semeou boa semente? É interessante que vem daquilo, a gente pode pensar que os servos eles não poderiam pensar coisa diferente, né? Provavelmente aqui eles estão fazendo uma pergunta, já sabendo a resposta. Eles perguntam: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? É claro que eles sabem que o Senhor semeou boa semente. Pode ter acontecido o Senhor ter se descuidado.
Mas aqui está falando de um dono de um campo muito experiente, que não erraria, não trocaria o joio pelo trigo. De onde, depois, veio o joio? E aí nós temos algumas aplicações, ou melhor, alguns exemplos, né? Alguns exemplos que nos fazem meditar de onde, depois, veio o joio, né? Atos 8, 9 a 23, bastante versículos aí. Essa história de Simão Mágico, nosso irmão Vinícius pregou sobre isso, né? No tempo que nós estávamos estudando Atos, né? E nós vimos essa história aí. Eu achei que vale a pena a gente ler a trajetória de Simão Mágico. Pode. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande povo, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão era a sua fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então ensinou as mãos, recebiam eles o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, pelo fato de pôr os apóstolos nas mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Amém. Irmãos, a gente vê aqui uma história que acontece até hoje, infelizmente. Um homem que se surpreendeu com o poder de Deus, mas não se arrependeu dos seus pecados. E coisas de dias ele foi desmascarado. Dias. Porque Pedro e João chegaram e eles não tinham recebido o Espírito Santo. E Simão, surpreso com aquele poder, ele oferece dinheiro para o outro Simão, Pedro, para que ele tivesse aquele poder. Ele oferece dinheiro. Ele não tinha entendido nada. Ele não entendeu nada do que era aquilo, porque ele acha que poderia ser comprado. Ele achou que poderia ser comprado. E sim, Pedro é enfático. Pedro é enfático, usando palavras duras, de uma maneira que deixa claro para a gente que ele não tinha se arrependido. Tudo e tudo, né, João? É para os três, né? Isso. Voltou aqui. Não tem espaço, que é o que Pedro está falando para ele, né? Não tem espaço nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua vontade, logo ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laços de iniquidade. Claríssimo. Pedro, ele não errou aqui na sua análise, porque ele, pelos frutos, pôde separar que era joio e que era trigo ali naquele momento. E essa pergunta Simão Mágico, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma votação aqui. Quando a gente lê a votação, a gente percebe que os dois são semelhantes. Mas a diferença entre eles é que o joio ele fica de forma aberta, e o trigo ele se curva.
a gente percebe a diferença que ele tem. Colocando para nós, né? E o ele tem um coração quebrantado, Deus e não estaremos de Deus pecado. Então, o joio ele fica limpo aí, né? Perfeito. Não Dura servir, né? Perfeito, né? Analogia aí, mostrando de fato que, como lemos aqui, né? Pedro chama a atenção dele para que, no versículo 22, arrepende-te. Ou seja, ele não é um cristão verdadeiro, né? Chamando para arrependimento, para inclinação do nosso Deus. E Mateus 7, 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são loucos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Amém. Há uma similaridade do joio e do trigo, até certo ponto. Como o nosso irmão leu, nós vimos no começo da parábola, há dois semeadores. Não tem como os dois semeadores, um que se importa com o campo, que é o dono do campo, o ladrão, ele não vem para arrumar as coisas, pelo contrário, Jesus fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Essa é a lógica das coisas. Nenhum ladrão vai deixar uma flor na sua casa, a não ser que ele leve a sua televisão, aí ele vai deixar uma florzinha lá para você. Fora disso, ele vem para te prejudicar, né? Então, nós entendemos isso, como nosso irmão leu. E pessoas passam anos e anos, 20, 30, 40 anos nas nossas igrejas, e elas não buscam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há um crescimento, não há nem mesmo um crescimento que seja pequeno, mas que ao longo do tempo você vai vendo, porque nós entendemos que há pessoas com mais dificuldade de entendimento, há pessoas que são menos esclarecidas e elas vão precisar de mais auxílio, mas esse tipo de pessoa não é questão de conhecimento, não é questão de inteligência, a questão, como já foi dito aqui, de serem pessoas de dura serviço, pessoas que não se arrependeram, né? Que simplesmente se surpreendem com o que o poder de Deus pode fazer, como foi o Simão Mágico, mas não se arrependem da sua vida de pecado. Essa parábola pode ser um argumento para mudar a tese do líder calvinista, né? Sim. Deus é o autor de tudo, do mal. Se a um semeador só tem influência muito boa, né? Se Deus fosse o mal, eu também plantaria a semente. Que não faria sentido nenhum ele plantar a semente ruim do campo que é dele, né? Como Jesus fala que o vinho é diabo, faz sentido essa tese. Totalmente contrário, né? Na palavra. Até o Tiago fala, né? Na epístola, que Deus não tenta ninguém, né? Com a sua declaração, né? Que foi qualquer possibilidade de atribuir a ele a autoria da verdade. O cara, para poder essa tese, ele tem que esses textos. Mas vai entrar numa conjuntura só de uma lógica, uma possível lógica da cabeça dele. No momento que eu estou participando aqui, eu não tudo não. Essa parábola deixa isso claro aí. A dificuldade de separar o joio. Nós vemos aí a história de Balaão, em Números 22 a 24, obviamente a gente não vai ler esse texto todo, mas
Em resumo, Balaão, a gente conhece mais Balaão pela sua mula, né? Onde Balaão, a mula fala com Balaão. Balaão é usado por Deus, porque o rei, acho que é de Moabe, ele chama Balaão, que é um vidente, para poder profetizar contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. E o Senhor permite que isso aconteça. Só que, na hora de profetizar contra o povo de Deus, Balaão, ele diz que vai consultar ao Senhor. Ele consulta ao Senhor e a palavra vai dizer que o Senhor falou com Balaão. O Senhor falou com Balaão e disse o que ele deveria fazer. Ele foi relutante, mas ele obedeceu. E não profetizou contra o povo de Israel. Pelo contrário, ele abençoou o povo de Israel. E mostrando que o Senhor estava usando um homem não convertido. E a prova de que ele não é convertido está em Números 31:16. Vou pedir ao irmão que leia aí. Números 31:16. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Eis que, por conselho de Balaão. Isso aí. Ou seja, Balaão, ele estava no meio do povo, né? Como a gente leu no texto de Atos, né? Lobos vorazes, lobos que estão no meio do povo, estão entre o povo. Balaão estava ali, ou seja, ele estava aconselhando o povo de Israel a fazer coisas que transgrediam a lei de Deus. Ou seja, ele foi usado em um certo momento e agora ele estava colocando as asinhas de fora, mostrando as garras, né? Mostrando que ele foi usado por Deus, sim. Isso é interessante, porque nós vamos meditar sobre a dificuldade de separar o joio, porque as raízes estão entrelaçadas. Volta aqui para o texto da nossa parábola, versículos 28 e 29. Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os céus lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Ou seja, as raízes estão entrelaçadas aí de tal maneira que nós entendemos que o Senhor, por tamanha sabedoria, o Senhor daquele campo, ele não permite que faça isso. Ele sabia que o que iria acontecer era perder o seu trigo. E quando nós entendemos isso, nós entendemos a graça comum. A graça comum se aplica aos homens não convertidos. Foi o que aconteceu com Balaão. Balaão foi usado, e assim como outros na Bíblia, né? Você pode lembrar de alguém aí na Bíblia que foi usado por Deus e não era convertido, mas que por meio da providência de Deus foi usado para abençoar o povo de Deus. Por quem que você foi abençoado? Alguém que é de dura cerviz, alguém que é rebelde contra Deus, mas que abençoou sua vida a ponto de você ficar constrangido, né? Isso acontece no meio da igreja. Tem pessoas contribuindo para o reino de Deus que não se converteram. Como explicar isso? De novo, voltamos àquela questão de que nós não somos oniscientes. Como que a gente explica isso? Então aí há a dificuldade de separar o joio. E nós temos essa citação de um pastor puritano que diz: tal é a sabedoria e graça de Cristo, que ele preferirá permitir o joio do que de qualquer maneira
colocar em perigo o trigo. Ou seja, o Senhor nos ama tanto que Ele tem usado pessoas que envergonham o nome de Cristo para nos abençoar. Isso é providência divina de que nós não conseguimos alcançar os propósitos de Deus como um todo, mas é isso que tem acontecido. E a última lição que a gente tira aqui é a infelicidade do joio. Nós vamos ler o versículo 30 da parábola, que diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então nós entendemos com a explicação da parábola que os ceifeiros são quem? São os anjos. Então os anjos tinham uma função. A gente vai ler essa função aí em Apocalipse 14, 17 a 20. Pediam alguém que leia. Saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e falou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vinde-ma os cachos de uva da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Amém. Amém. Há anjos ceifeiros, anjos com poder de dominar o fogo, no sentido de administrar o fogo, o lago de fogo eterno, preparado enviado aos seus anjos. Isso é claríssimo. Nós, na explicação da parábola, temos isso muito bem colocado. A gente lê aí Daniel 12:2, vai falar dessa realidade também. Se alguém bom já abriu, por favor, leia. Daniel 12:2. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então nós vemos a palavra falando claramente sobre o inferno. Às vezes nós temos dificuldade de tocarmos nesse assunto. Jesus, ele foi muito sábio. Jesus, ele tocou no assunto da má notícia. Nós vemos aí a nossa própria parábola e a sua explicação vai falar disso. Em Marcos 9:43, o Senhor Jesus vai chamar a atenção do povo. Chama a atenção do povo, dizendo: ó, corta as suas mãos, para que você, se sua mão te faz tropeçar, né? Então nós vamos ler aqui versículos 43 e 44 de Marcos 9. Se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não desmorre o verme, nem o fogo se apaga. Essa é a realidade do inferno e mostra a infelicidade do joio. É o que espera ele, porque o fogo é eterno. O fogo é eterno. O fogo não se apaga, como diz o versículo 44. O verme não morre. Ou seja, não tem fim. Não tem fim. E na explicação da parábola, nós temos o contraste da infelicidade do joio, da felicidade do trigo. Versículo 43: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir,
pulsa. Essa é a felicidade do trigo. É isso que nos espera, é isso que nós aguardamos com tamanha felicidade, porque nós entendemos que sofremos sim, sofremos, mas com Ele também reinaremos. Essa certeza deve ser ecoada diariamente nas nossas vidas e nós devemos meditar sobre isso constantemente. O porquê nós sofremos, para que nós não venhamos cair em tentação, para que nós não nos submetamos às tentações do mundo, porque os prazeres do mundo estão aí e a recompensa disso é imediata. Quando você sucumbe, quando você cai, a recompensa é imediata. Você pega contra Deus sabendo, poxa, eu ganhei isso, eu menti aqui, eu roubei aqui, fazendo coisas que quebram a lei de Deus, mas você ganha alguma coisa com isso, naquele momento. Mas se você sofre com Cristo, a recompensa pode não ser imediata, mas a recompensa é eterna. E é isso que nós devemos olhar. Nós não chegamos um palmo além da nossa vida sem Cristo. Mas com Cristo nós entendemos que todo sofrimento há a sua recompensa. E nós precisamos meditar nisso constantemente. Porque senão vamos continuar caindo e pecando contra Deus. E Agostinho, mais uma reflexão aqui sobre o joio e trigo, ele diz que aqueles que hoje são joio, amanhã podem ser trigo. Essa é uma realidade de que nós não temos domínio sobre o trigo nem sobre o joio. Nós pregamos, sim, mas quem converte é o Espírito Santo de Deus. Isso nos dá uma confiança, nos dá uma tranquilidade tamanha, porque você vai pregar sabendo que se você gagueja, se você é tímido, se você tem vergonha de falar, se você não sabe muitas vezes colocar as palavras da maneira que você treinou tanto e na hora você se enrola, a verdade é que se você ainda assim pregar a palavra de maneira genuína, mostrando a realidade do joio e a realidade do trigo, mostrando que há um semeador que é o dono do mundo, que há um semeador que é o maligno e que não se importa com o que vai acontecer, se você traz essas duas realidades, você está pregando a verdade do Evangelho. Não adianta você falar só de inferno, não adianta você falar só sobre o céu. Preciso trazer a verdade do Evangelho como todo. Não importa, como eu disse, se você tem dificuldade de falar. Se você fala, ainda assim, o Espírito Santo de Deus pode agir na vida daquela pessoa, transformá-la de joio para trigo. Esse é o milagre da conversão. O Senhor, nosso Deus, a Trindade, fez tudo do nada. Esse é um mistério tamanho, mas é uma convicção que nós temos. Deus, Ele criou tudo. A terra era sem forma e vazia. E tudo veio a existir. O maior milagre que esse é o que Ele fez nas nossas vidas. Nós éramos seres caídos e revivemos por conta do sacrifício de Jesus. Ou seja, o jogo virou para nós. Nós éramos filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. Nós estávamos condenados ao inferno e agora nós, pela graça, seremos salvos para ir ao céu. Esse é o maior milagre que nós podemos contemplar aqui. E é por isso que nós devemos confiar nessa palavra de que aqueles que são joio hoje podem se tornar trigo, não pela minha oratória, não pela profundidade pelo qual eu falo, pelo meu tom de voz, mas pelo mistério que é dado no Evangelho, mas pelo toque do Espírito Santo, transformando vidas. Fez isso com a gente. Nós precisamos crer que aquele que nós olhamos e dizemos
Aí isso é joio. Isso é joio, isso não tem jeito não. Saiba que o Senhor pode transformar essa vida, nós devemos ter muita paciência com essas pessoas, porque elas, de fato, elas não se converteram. Mas nós precisamos continuar pregando, nós precisamos continuar insistindo de maneira, às vezes, estratégica, né? Às vezes nós pregamos ali um momento e precisamos dar um tempo, deixar aquela pessoa meditar sobre aquilo, não importunar. Isso é questão estratégica nesse sentido, porque só pregar, às vezes nós precisamos ter essa noção daquela pessoa que está ali do seu lado, que você, em vez de ouvi-la, você quer pregar o evangelho para ela todo dia, né? Não entendendo que é necessário tempo e principalmente é necessário que o Senhor, pela sua vontade, faça esse milagre que é a conversão daquela vida. O Senhor tem misericórdia de nós, né? Possamos meditar sobre isso e voltar para essa palavra, né? Porque se nós chegarmos à conclusão de que não temos dado fruto, adivinha o que somos? Nós somos o joio, não dá fruto. Então, em nome de Jesus, ninguém chega a essa conclusão, pelo contrário, arrependa-se dos seus pecados e lembre-se que nós fomos salvos para boas obras, para darmos frutos que são eternos. Amém? Vamos orar.